A graça e a paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo. O cenário aqui está meio escuro, mas se colocar muita luz, eu não consigo abrir meu olho, que eu tenho fotofobia. Então, eu não posso estar num ambiente muito claro, não posso estar num ambiente muito claro. E o tema da palavra de hoje, eu já orei ao Senhor e peço que Ele me dirija, que Ele tenha misericórdia, que a palavra dele é santa, não pode ser maculada nem distorcida por qualquer ideologia particular, ou pensamento, ou opinião particular de quem quer que seja. Mas um assunto que é polêmico entre nós e outros cristãos de outra doutrina, não deveria haver doutrinas divergentes no reino de Deus, não deveria. Porque a Bíblia é uma só, para todos nós, de todos os cristãos que creem na salvação pela graça. Então não deveria, mas existe. Então, uns defendem que podemos perder a salvação, já conquistada em Cristo pela graça e pela fé. Outros dizem que nunca podemos perder. Não há possibilidade de se perder uma coisa que Deus deu gratuitamente. Que assim nós estaríamos vilipendiando o valor da graça. E eu tenho um pensamento, irmão, nem de um lado nem do outro. Eu não acho que os que defendem que se perde a salvação, defendem que no pecado a pessoa já perdeu. Pecou, já perdeu. Irmãos, é a coisa mais absurda também, porque João disse que nós pecamos, que todos nós pecamos, e quem disser que não peca é mentiroso. Não é assim de um lado ou do outro, ou isso ou aquilo, 8 ou 80. Entre o 8 e o 80 existe a realidade da Bíblia e a realidade no que nós vivemos. E a Bíblia foi escrita para a nossa realidade. Fato é que não é fácil perder a salvação. O verdadeiro salvo não anda perdendo a salvação por qualquer motivo. Peca, mas se arrepende. Aí diz o seguinte, como fala que nós devemos estar preparados, a palavra de Deus, mas nós temos que pegar a palavra, irmão, pela sua especificidade. O maior erro que nós cristãos cometemos é a generalização de algumas passagens bíblicas. E aí nós transportamos para outro contexto ou para outro fim que não tem nada a ver com aquela palavra, com aquele texto da Bíblia. Que nós podemos perder? Eu vejo na Bíblia que sim. É fácil? É comum? Não. Não é comum. Mas é possível? É. É possível porque alguém, inspirado pelo Espírito Santo, tirou um tempo para escrever numa carta que isto é possível e explica como isso ocorre. Mas graças a Deus que não é comum. Não é comum. E se nós dissermos que por qualquer pecado nós podemos perder a salvação, se Jesus voltar naquele momento, nós ficaremos de fora. Meus irmãos, vamos ser lúcidos. Lúcidos é a palavra que eu encontro. Nós somos quase 8 bilhões de pessoas na Terra. Neste número tem milhões de crentes que receberam o Salvador, que andam na justiça, procuram andar na justiça. Vocês acham que no momento em que Jesus vier buscar a sua igreja, todos os verdadeiros salvos estarão sem pecado? Se a Bíblia diz que nós pecamos, um peca hoje, outro peca amanhã, hoje um pecou de manhã, mas já se arrependeu à tarde.
E outra coisa, se nós morrermos, ou se Jesus voltar, como que pode? Então, quantas vezes nós podemos ser salvos e deixarmos de ser salvos e voltarmos a ser salvos? Eu não vejo nenhuma possibilidade de ressalvação, de salvar-se novamente. Eu só vejo uma única oportunidade de sermos salvos. Uma única reconciliação com o Pai através de Jesus Cristo. Nós podemos voltar à comunhão com o Pai após o pecado, podemos, mas nós deixamos de ser salvos? Não, nós deixamos de ter comunhão com o Pai, nossas orações serão interrompidas. Porque assim, meu irmão, era muito difícil ser salvo. Aí sim, é tratarmos a graça de Jesus Cristo, que é dado unicamente pela fé, sem nenhum esforço, sem nenhum mérito, reduzi-la a algo insignificante. Insignificante. Que qualquer coisa que nós fizermos e que nós vamos nos arrepender, tirasse a nossa salvação. Isso gera uma neurose. E é uma neurose que lá no fundo, né, guarda um conflito. Por quê? Porque nós sabemos que nós pecamos, irmãos. Se Jesus voltar agora, você não tem nenhum pecado? Se você fizer um checklist, pegar a Bíblia e começar a ler, aí vai vendo o que é que Deus espera de você, ou eu fazer isso, né? Se eu fizer isso, quantos pecados eu vou encontrar, né, na minha vida, quanta incongruência com relação ao que a Bíblia pede, exige, e Deus quer de mim, que eu ainda não consegui corresponder. Eu vou ficar por causa disso? Então, esse cristão que criaram, ele não existe. Nós sabemos que não existe, irmãos. Nós sabemos que nós somos pecadores e nós ainda pecamos. Talvez não pecamos aqueles pecados de antes, mas se nós fechamos os ouvidos para o clamor de um pobre, se nós temos com que ajudar e não o fizemos, nós estamos em desobediência. Desobediência é sinônimo de pecado. Então, nem uma coisa nem outra. Nem dizermos que, qualquer motivo eu peco, e nem o que o outro diz. O outro lado diz, não se perde. Inclusive, fazem chacotas com a nossa fé, com a fé daqueles que dizem que pode se perder a salvação. Dizem, esse povo da nova, como que chama? Que chamam de pentecostais, eles perdem a salvação de um dia, de noite adquire, no outro dia pecam de novo, perde a salvação, de manhã, à tarde recupera a salvação. Eles fazem chacotas e não é assim. Não é assim. Então eles acham que nós não somos salvos pela mesma graça que eles são salvos, porque nós achamos que se pode perder a salvação. Só não é nesse exagero, neste modelo que eu sempre ouço falar. Onde que nós vamos ver que pode perder a salvação? Primeiro vamos ver o seguinte, irmãos. Tem a pessoa que ouviu a palavra de Deus, ela passou por uma obra do Espírito Santo e ela sabe que passou. Todo cristão sabe o momento em que ele reconheceu Jesus e o que ocorreu dentro dele. Todo cristão tem consciência do momento em que ele foi tocado, convencido pelo Espírito Santo e se arrependeu, reconheceu-se pecador, necessitado de um Salvador. Se ele não tem esta memória, ele tem que rever a sua vida espiritual. Então, nós temos esta pessoa. Nós temos outras pessoas que estão no mesmo campo. Muitas vezes nasceram em lares evangélicos.
nasceram com pais que se reconheceram pecadores e foram salvos pela graça. E elas cresceram, elas ficaram naquele meio, mas nunca se submeteram. É como se fosse considerada assim. Eu já nasci pré-salvo e a única coisa que eu preciso fazer é me batizar. E isto ocorre? Ocorre. Chega um momento em que, né, o filho até de pastor ou de obreiros ou dos membros da igreja entendem que precisam ser batizados. E sem que fosse feita a obra do arrependimento, do reconhecimento. É uma obra, irmão, que só o Espírito Santo pode fazer. Não tem palavra eloquente, nada que possa fazer esta obra que o Espírito Santo faz no interior do ser humano. Aí essa pessoa, às vezes, vai embora para o mundo. Chega um tempo, né, pelas amizades de fora, porque a pessoa não vai ficar o tempo todo dentro de casa, ela vai para a escola, ela vai para outros ambientes, conhece outras pessoas, influências hoje pelos meios de comunicação que estão dentro da casa, né, de nossas casas, a pessoa vê outras coisas e ela não está salva. E ela vai para o mundo. Ela vai. Tem os outros que não nasceram de lar de cristão, mas foram trazidos de fora por alguém, por um tipo de evangelho atraente que prometeu algumas coisas e a pessoa diz, então é lá que eu quero ficar. Aí quando chega, fala assim, olha, você precisa para ser do reino de Deus, você precisa ser batizada, ela vai e se batiza. Tem gente que se batiza para casamento, tanto homem como mulher. Se engraçou de alguém de dentro da igreja, aí a pessoa diz, eu não caso com que não seja da minha fé. A pessoa, então, eu tenho a tua fé. O que é que precisa fazer? Se batizar, vai e se batiza. E nunca se converteu. Isso aí, Jesus diz que quem trouxe essas pessoas que não se converteram, estão no meio do povo convertido, Jesus chamou de joio. E ele diz que quem trouxe foi um inimigo para bagunçar o reino de Deus, para criar problema com o trigo. Irmãos, quem diz isso é Jesus, na parábola do joio e do trigo. Nós temos que olhar para a realidade à luz da Bíblia. À luz da Bíblia. Nós chamamos de irmão todo mundo que está dentro do reino, da igreja, do templo, na congregação. Mas Paulo diz que não. Mas nós somos teimosos. Nós queremos ser mais justos, mais bonzinhos que o apóstolo Paulo, que os outros apóstolos, que o Senhor Jesus. Por isso que nós temos problemas. Paulo disse, as más conversações, a má convivência, corrompe os bons costumes. E nós queremos ser melhor, mais bonzinhos com aqueles que estão dentro da congregação do que fiéis a Deus. Então nós temos essa pessoa que vem. Aí para essa pessoa que vem, tem esperança? Eu entendo que tem. Para ela vir a se converter. Mesmo que ela tenha vindo sem se converter. Por quê? Porque tem naquela parábola do vinhateiro agricultor, ele diz lá que o agricultor veio fazer uma revisão, uma inspeção na propriedade dele, na vinha dele. E quando ele chegou lá, ele encontrou uma figueira. Figueira. Era uma planta diferente. Ela não fazia parte daquela agricultura, daquele segmento da agricultura. Ela estava ali, só que ela estava consumindo os nutrientes do solo. Uma pessoa que não se converteu,
ela também consome. Ela consome as bênçãos espirituais, ela consome a espiritualidade das pessoas, a atenção das pessoas, ela consome aquilo que era para ser dado para o trigo, o joio pega também e não dá fruto. Mas aí naquela passagem do vinhateiro, dá para entender que mesmo vindo desta forma, Deus ainda dá chance. Quando o dono da vinha chega e ele pergunta assim, olha, eu estou vendo essa figueira aí há muito tempo. E ela não está dando fruto. Ela está consumindo os nutrientes do meu solo. Então, vamos cortá-la. E o vinhateiro, que eu vejo a figura do Espírito Santo, diz, espera aí, vamos dar mais um tempo para esta pessoa, para esta árvore. Eu vou regar, eu vou adubar, eu vou cuidar. Se daqui a um ano ela não der fruto, aí a gente corta. Então, irmãos, às vezes, aquela pessoa vai ouvir mais a palavra, ela vai ter atenção de grupos, né? Alguém está ali, o Espírito Santo é que está dando essa chance. E às vezes ela se converte e passa a dar fruto. E às vezes ela vai embora e todo mundo fica lamentando, querendo ir buscar, chamar, e a pessoa dando chute. O irmão vai lá, faz uma visita, o outro vai também, e ela não quer saber, e ela quer voltar para o pecado, ela quer viver pecando. Aí diz, e a igreja mata os seus membros, não cuida. Mas foi a pessoa que quis ir embora. Ela quis estar no mundo, no pecado. Ela teve chance de dar fruto, ela foi alimentada com a palavra, ela foi alimentada com orações, com cuidados. Então nós temos esta pessoa, que ela foi para o mundo porque ela nunca se converteu. Ela nunca se converteu. Se ela pode voltar algum dia, pela oração, regando, mesmo que ela não esteja na congregação, mas alguém está regando com oração, com petições a Deus, entendeu? Ela um dia pode voltar. E o que é que ela volta? Ela se reconcilia com a igreja. Aí ela vem e recebe o Salvador. Eu vi um depoimento de uma moça, uma senhora já, que ela era filha de pastor. Ela era do coral, regente do coral, me parece. Ela trabalhava no departamento de escola bíblica dominical. E aos 35 anos, alguém veio fazer uma pregação na congregação. Irmãos, essa imagem está ruim porque eu perdi aquele tripé do celular. Aí eu estou aqui escorando com o negócio, de vez em quando ela escorrega. Aí está aparecendo só meu rosto. Mas vamos ficar na palavra. Aí um dia veio um pregador e fez uma ministração da palavra e o Espírito Santo, né, começou a atuar na congregação, em quem estava ali. E ele chamou quem queria receber o Salvador. Quem estava pronto para receber o Salvador. E o Espírito Santo tinha feito a obra de arrependimento, né, de consciência do pecado, da justiça e do juízo. E aquela senhora foi também. Ela já estava com 35 anos. Eu não sei se ela já era casada ou se era solteira. E alguém pensou que ela não havia entendido e tinha ido lá na frente junto com todo mundo, né, com todos aqueles que estavam recebendo Jesus como Salvador, se arrependendo dos seus pecados. E ela falou, não, eu entendi muito bem, é que eu nunca tinha passado por esse convencimento, o Espírito nunca tinha feito a obra em mim, fez agora. Por isso eu fui lá, eu estava consciente, hoje eu recebi o Salvador. Entenderam? Então, não é tão simples assim. Às vezes a gente pega um versículo da Bíblia e joga para todas as situações, tem gente que é de um versículo só. A Bíblia parece que só tem um versículo para ela. E tem aquele, que é o que nós vamos ler agora,
né? Nós vamos ler agora. Que é aquele que, irmãos, é a pior situação em que uma pessoa pode se encontrar. É esta aqui que eu vou ler agora. E ela é possível. Porque se não fosse possível, o escritor da carta aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, não teria gasto tempo para escrever sobre isso. E isto não teria vindo parar nas Sagradas Escrituras. Então nós vamos ler Hebreus 6, capítulo 6, versículo 4. O que está escrito aqui? Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Tem a terra que recebe a chuva e produz bons frutos, né? A terra quem bebe sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada. Quem lavra? Deus. Então tem aqueles que recebem a chuva e produzem ervas. Elas dão produção para aqueles que a lavraram. E aqueles que produzem espinhos e abrolhos, mesmo tendo recebido a chuva, nós vemos aqui, irmãos, não está falando, como eu já ouvi falar, não são aquelas pessoas que ouviram, né, que ouviram a palavra, mas não se converteram e foram para o mundo. Não. Aí é querer bagunçar a palavra de Deus, hein? É querer bagunçar a santa palavra de Deus. Porque aqui está falando que a pessoa experimentou. Deixa eu ver se eu consigo. Meu Jesus. Esse bicho é muito pesado. Então, olha aqui. Provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Sabem o que esperam. Tiveram experiências do que virá, né? E recaíram. Por quê? Porque recaíram. Porque todo mundo nasceu caído. Então, se esse recaiu, é porque algum dia ele se levantou. Ele foi modificado. E ele recaiu. Sejam outra vez renovados para arrependimento. Nem arrependimento essa pessoa é mais capaz de sentir. Não é. Por quê? Aqui está falando de alguém que experimentou. Irmãos, leiam esta passagem de Hebreus com todo o coração, entendendo que isto aqui foi escrito, irmão, com muita responsabilidade, entendendo que é possível sim, senão não teria sido escrito, não estaria na Bíblia. É uma situação tão triste que a gente quer negar. Não, isso não pode acontecer. De tão terrível que é, mas é. Aqui está falando de uma pessoa que recebeu. Ela foi convencida do pecado da justiça do juiz, ela experimentou a graça, entenderam? Ela experimentou. Agora, tem aqueles que defendem que não, porque a graça é absoluta, porque ninguém tira da mão. Gente, quando Jesus disse que ninguém arrebata o Pai dele, que está na mão dele, ele é uma garantia que ele está nos dando, que
se nós não quisermos, para a gente não ficar com medo, não, mas alguém vai me arrancar. Eu não quero, mas alguém vai me arrancar. Ele está dizendo, não vai. Ninguém vai te arrebatar da minha mão. Ninguém. Agora, eu posso sair? Pode. Pode. Está escrito aqui na carta aos Hebreus. Este afoito aqui, pode. E não é alguém que está arrebatando, não, é ele que está saindo. Arrebatar, Jesus nos deu a garantia. Aí fala assim, e onde está a graça? A graça está no momento em que o Espírito Santo nos convence. A graça está no momento em que Deus entra no nosso coração, faz morada em nós. A graça está na palavra de Jesus, diz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A graça está em que Jesus disse, ninguém vai te arrebatar. Pode ficar tranquilo, se você não quiser sair, ninguém te tira das minhas mãos. A graça está que quando nós caímos, Jesus nos perdoa, Ele é o nosso advogado. Isto é graça. Até que nós chegamos ao final da jornada, tanto pela nossa própria partida, né, individual, ou pela vinda do nosso Salvador, buscar a sua igreja. Isto continua sendo graça. Aí diz, não, mas vocês se confiam no livre-arbítrio. Quem é que confia no livre-arbítrio, irmãos? Esse povo que nos acusa disso não vai nas nossas igrejas ouvir o evangelho. Isso nunca é nem citado nas pregações. Ninguém fala em livre-arbítrio nas pregações. As pregações verdadeiras enaltecem a graça de Deus. Onde está o livre-arbítrio? Somente no momento em se convencer que é pecador e se sentir necessitado do Salvador. Que ninguém é obrigado a ser salvo. É só neste momento. E também querer se manter junto a Cristo, contando com a graça dele. E toda vez que alguém quis, né, fazer por obras, aí Paulo diz, vocês estão saindo da graça, falou lá para os Gálatas. Vocês estão já desprezando a graça, porque já estão achando que podem fazer alguma coisa para melhorar a salvação. Isso é desprezar a graça. Quando nós queremos obras, mas aqui não está, livre-arbítrio não tem nada a ver com obras. Tem a ver com a vontade de querer ser salvo e não a obrigatoriedade de ser salvo. E o Espírito faz a obra perfeita nesse sentido. Então, é possível? É difícil? Também é. O verdadeiro salvo não anda pecando porque gosta, não fica fazendo bagunça no reino de Deus. Quando ele peca, ele se arrepende. Não é fácil também fazer isso aqui que o autor de Hebreus está falando. Mas tem acontecido? Gente, tem um pessoal aí que eu vou lhe falar. Se algum dia experimentou a verdadeira salvação, estes são apóstatas. Porque o autor da carta aos Hebreus está falando de apostasia. É aquele que diz, olha, põe Cristo de novo na vergonha. Por quê? Porque quando Jesus estava lá, zombaram dele, lá na cruz. Que aquilo não valia de nada, né? Pra quê? Né? Salva-te a ti mesmo, desce da cruz, zombaram dele. E quando alguém pregou verdadeiro evangelho, e na sua vida havia luz de Cristo, perfume de Cristo, irmãos, e esta pessoa abre mão e fala que Jesus não vale nada para ele, aquilo tudo foi uma brincadeira, que não tem nada. Ele vai colocar Jesus de novo no centro da zombaria. Olha aquele crente lá. Olha aquele que dizia que Jesus era maravilhoso, que ele estava salvo, que condenava o pecado. Olha o estado dele lá. Esse Jesus aí foi aquele que ele pregou e agora ele está desse jeito aí? O que estão fazendo? Colocando Jesus no vitupério. Levando Jesus ao vitupério, a ser escarnecido, como alguém que não fez nada digno por alguém. Como aquele que o que ele fez não teve valor algum
nenhum valor. Do mesmo jeito que zombaram de Jesus na cruz, zombam de Jesus naquela vida, achando que Jesus ainda está ali e que Jesus é aquilo lá, que uma hora abençoa e outra hora leva para a lama, para a sujeira, que não tem força de segurar uma alma, que não tem poder de manter a pessoa na integridade. É isso que a Bíblia está falando aqui na carta aos Hebreus. Então nós temos sim, por isso eu falo, irmãos, às vezes uma pessoa diz, meu filho era uma bênção na igreja, meu filho era uma bênção, e tem pessoas que eu conheci a pessoa, e essa pessoa, ela é, irmão, o joio parece com o trigo, não parece? Ele faz o que o trigo faz, ele parece o que o trigo, ele imita o trigo, ele imita. Mas não tem o perfume de Cristo, ele não dá fruto. O fruto é falsificado. Aí essa pessoa vai lá para o mundo. Aí, meu filho era uma bênção, meu filho estava salvo e agora está na perdição. Irmãos, eu digo, e entendam o que eu vou dizer. É melhor que ele nunca tenha sido salvo. Que ele tenha sido somente um que conseguia conciliar e fazer, não é? Imitar o trigo, porque ele ainda tem chance de ser salvo. São aqueles que os pais ficam orando e um dia ele volta e se converte pela primeira vez. Antes não era salvo. Mas foi batizado, tomou um banho na água, mas não mudou. A obra do Espírito não foi feita. Ele não disse sim ao Espírito Santo, não respondeu positivamente ao Espírito Santo. Aí ele foi. Ele não está apostatando de nada, porque a fé e a obra do Espírito e a experiência que Hebreus está descrevendo, ele nunca sentiu, ele imitou. Então essa pessoa pode ser salva? No meu entendimento, pode. É aquela figueira que estava plantada lá, plantada. E ela não fazia parte da agricultura, né, daquele dono daquela vinha. Ela estava tomando nutrientes e tudo. E Deus deu um tempo para ela produzir. Então, na oração, o Espírito Santo usando pessoas, né? Uma hora ela vai dar fruto. É aquele que foi para coisa e volta e se converte. Ou aquele que está ali e uma hora se converte. Como aquela moça que se converteu aos 35 anos de idade. Mas, infelizmente, eu não posso fugir da Bíblia. A palavra de Deus está dizendo que existe sim aquele que verdadeiramente experimentou, mas o orgulho, igual de Satanás, entrou no coração dele. E essa pessoa apostatou da fé. Se considerou maior, mais importante do que tudo que ela viveu e lhe foi prometido e que ela sabia que era verdadeiro. É a síndrome de Lúcifer, de Satanás, que entra no coração de algumas pessoas, e eu acredito que sejam poucas. Mas acontece porque a Bíblia está dizendo que acontece. Infelizmente acontece. Então nós temos, né, aquele que se converte, que vira trigo, que já imediatamente, e ali ele vai, e ele peca, mas se arrepende. E se Jesus voltar, e aquele trigo cometer um pecado, irmãos, Deus conhece todos os seus filhos. Ele sabe quem é trigo, ele sabe quem é joio, ele sabe quem já foi trigo e agora é apóstata. E se um trigo, porque vai ser impossível, eu não consigo ver todo mundo ter se arrependido antes de Jesus voltar. No mesmo instante, para ninguém ser encontrado em pecado. Eu não acredito. Mas Jesus sabe que o trigo, se ele está em pecado, ele vai se arrepender. Se Jesus não tivesse voltado, ele iria se arrepender. Já certo, o pai conhece seus filhos, irmãos. O pai conhece. Tem, né, aquele povo antigo que tinha 15 filhos, ele conhecia cada um. Deus conhece.
A pessoa está cometendo uma falha, um pecado ali, do qual ela vai se arrepender. Mas Jesus volta. Quando fala das virgens que não tinham azeite, era estilo de vida. Era pessoas que desprezaram o santo, que não se santificam nunca. Não é o que é santificado e que uma hora dá uns resvalo e peca. Não. Não. Elas não tinham azeite suficiente porque elas não primavam pela santificação, pela obediência, por fazer a vontade de Deus. E na hora que Jesus está chegando, aí ela tenta fazer, mas o azeite leva tempo para ser produzido. Tem que plantar a árvore, tem que colher as azeitonas, tem que passar na prensa, tem que recolher na vasilha. Então são pessoas que elas se habituam na vida relaxada. Esperam, noivo espera. Então são de pessoas de dentro da igreja. Elas estão esperando o noivo. Mas elas pensam o seguinte, de qualquer jeito, elas não valorizam o noivo. Pensam que vão se encontrar com ele de qualquer jeito, do jeito que quiserem. Pode levar uma vida, né, só de sociedade dentro da igreja, fazem da igreja clube social, não olham para a Bíblia para dizer o que é que Deus espera de mim, não há modificação na vida dela, nada mudou na vida dela, nada mudou no meio de vestir, no meio de sentar, no modo de falar, nada, nada. Não estou falando de costume, não. Esses dias eu escrevi, tem uma princesa aí, sendo preparada. Ela não senta de qualquer jeito, ela não se veste de qualquer jeito, ela não fala de qualquer jeito, ela não se comporta de qualquer jeito. Porque ela está sempre, não sei se é da Espanha, ela é da Europa, entendeu? Por quê? Porque ela sabe que ela é uma princesa. Ela sabe como se comportar como uma princesa. E os príncipes e princesas do reino de Deus, como é que estão vivendo? Então aquelas virgens lá, né, são aquelas que não produziram fruto. Elas não primaram por nada, mas elas ficaram dentro no mesmo campo do trigo. Estão no mesmo campo do trigo. Nem foram para fora. Estão dentro do mesmo campo do trigo. Porque estão esperando o noivo e dizem que, mas as virgens imprudentes representam Israel. Não pode ser, irmão, porque Israel não espera noivo, não. Israel espera um Messias, que segundo eles ainda não veio, né? Mas noivo não. E nós esperamos a volta do Messias que já esteve aqui. E que virá como noivo, buscar sua noiva para as bodas, para a festa de casamento. E nisso aí eu concordo com alguém que fala, né, que a igreja representa Lia, a desprezada, sabe? E Jacó lutou por Raquel durante 7 anos. Então o primeiro casamento vai ser com Lia, a desprezada, que Jesus salvou. Depois de 7 anos, ele volta e casa com Raquel, que representa Israel. Aí vai ser o casamento, né, as duas noivas, as duas esposas espirituais de Jesus. Então, nós temos que ver isso, irmão. É possível? É, mas não do jeito que fala, né? Que a pessoa comete um pecado e aí fica todo mundo neurótico, irmão. Porque se nós formos para a palavra de Deus, eu acho que não vai ficar ninguém aqui que não tem um pecado não, viu? Eu não sei não, porque só os narcisistas vão se achar que não tem nenhum pecado. Porque se nós formos comparar, fazer um checklist com a Bíblia, nós vamos encontrar pecados em nós. Vamos. Davi falou até 12, 19, né? Ou é 19, 12, Salmo, que nós temos pecados ocultos. Quando nós começamos a nos consagrar, o Espírito vem e nos lembra. Aí a gente se arrepende.
numa consagração de jejum e oração, o Espírito traz coisas que estavam fora do consciente. Esses que Davi falou. E se Jesus tivesse voltado, nós teríamos ficado, mesmo procurando ser fiéis a Deus, procurando andar no caminho de Deus, mas um vacilo, alguma coisa que a consciência não acusou, alguma coisa assim, nós vamos ficar por causa disso? E também, aí diz assim, vamos reconciliar com Jesus. Gente, só se é salvo uma vez. O que nós temos é perdão de pecados. Que nós nos arrependemos. Se apostatar, não tem mais jeito, segundo a Bíblia. Mas se não apostatar, tem perdão para o pecado. Mas a pessoa não deixou de estar salva. Porque não existe isso. De uma pessoa ser salva, deixa de ser salva, quer dizer, toda vez que ela peca, ela deixa de ser salva e volta a ser salva. Meus irmãos, aí eu vou ter que concordar em parte com aqueles que acusam. Porque aí nós estamos desmerecendo a graça de Deus, que é para pecadores, lutando, né? Lutando pela fé, como escreveu Judas, na batalha pela fé, lutando. E Deus vê isso, Deus é nosso Pai. Ele está olhando cada um de nós, cada um de nós. Ele está vendo aqueles que estão na batalha pela fé. Como escreveu o irmão do Senhor Jesus Cristo, Judas. Ele está vendo. E caindo e ele levantando. Isto é graça. Para aqueles que nos acusam que nós estamos sendo, né, achando que somos salvos pelo livre-arbítrio e que isso depende de nós. Isto é o tapa de volta. Tapa em termos figurados. Nós somos salvos pela graça. Seremos salvos pela graça. Continuamos no caminho pela graça. Caímos e Deus nos levanta pela graça até chegarmos lá, como está escrito, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar por conta própria? Não, pela graça. Tendo o Espírito Santo, tendo os anjos para nos abençoar, para nos acudir, o perdão no coração do Pai, o intercessor, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, o mediador, o Senhor Jesus Cristo. É muito Deus, irmão. São os três para nos manter na graça. Graça quando recebemos, graça quando estamos no caminho, porque caminho subentende-se uma jornada. A porta a gente entra e sai, mas o caminho nós temos que andar nele para chegarmos em algum lugar. E essa trajetória é toda debaixo da graça. E ninguém pode confiar em si como os Gálatas estavam fazendo e foram reprovados por Paulo. Porque eles estavam já desmerecendo a graça. Quando alguém vier dizer, vocês são salvos por livre-arbítrio, fale isso para eles. Não, nós fomos salvos pela graça, andamos pela graça, caímos e somos levantados pela graça, porque nós temos um ajudador que o Senhor Jesus mandou. Ele foi para lá, para ser nosso mediador lá, e mandou o Espírito Santo para ser nosso intercessor, nosso cuidador, nosso amo, nossa babá, como se fosse uma babá, para cuidar de nós. Tudo isso é graça. Então, fiquemos todos na paz do Senhor. O vídeo ficou longo, irmão. Mas eu espero, em nome de Jesus Cristo, irmãos, que este assunto tenha ficado claro para todos nós. E deixe seu comentário, irmãos, aí na área do comentário, né? Fiquem todos na paz do Senhor e vamos prosseguir no caminho até chegarmos lá. Até como ele disse, aquele que perseverar, tendo a graça, tendo os três, Pai, Filho e Espírito Santo, ajudando até o final. E isto é graça. Fique na paz do Senhor Jesus.